Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. E vamos continuar a nossa leitura no Evangelho de São Lucas e agora começamos o quinto capítulo deste Evangelho. Uma leitura gloriosa que está diante de nós e eu estou prontinha para ler ela com você. Portanto, se você tem a sua Bíblia em frente de você, vamos alçar o nosso coração aos céus, esperando ouvir do Senhor algo para as nossas vidas neste dia. Glória a Jesus. Capítulo 5, portanto, de Lucas, versículo 1, a Bíblia diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Linda esta passagem bíblica para nós neste dia. Glória a Jesus. Eu gostaria de, ao ler esta palavra, olhar para a vida de Simão e trazer do exemplo dele uma realidade, um questionamento, um aprendizado para as nossas vidas. Simão Pedro era um daqueles discípulos de Jesus que muitos de nós nos achamos semelhanças a ele, né? Muitas reações bem humanas dele, nada muito espiritual. Claro que ele teve várias realidades lindas e tornou-se um grande homem de Deus, esta é a verdade. Mas ele é um tipo de discípulo que mostra a sua humanidade bem pertinho de nós em muitas coisas. E aqui eu aprendo desta passagem, algumas realidades. Primeiro foi que ele emprestou o barco para Jesus, ele já reconheceu Jesus por mestre, chamou de mestre, sabia que ele estava ensinando as coisas de Deus à multidão, já o reconhecia espiritualmente a sua liderança. Ele emprestou o barco e quando acabou a pregação de Jesus, Jesus manda ele ir ao mar alto. Ele que era pescador e tinha acabado de voltar da sua pesca. E a resposta de Pedro é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para nós, neste primeiro contato com Jesus aí. É que ele disse em outras palavras, Jesus, na lógica não faz o teu pedido. Jesus pediu o quê? Que eles fossem para o mar alto, lá profundamente, para pescar. E a resposta de Pedro foi: não faz sentido, Jesus. No entanto, porque tu mandas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E essa é a primeira lição que eu ganho neste dia. É que Deus não nos proíbe. Nós não somos proibidos ou impedidos de raciocinar, de ter a noção do mundo que nós vemos. Como crentes, nós sabemos o que é realístico ou não é. E muitas vezes nós entendemos a voz de Deus ao nosso coração, uma direção de Deus à nossa vida. E nós podemos dizer como Pedro: Senhor, não faz sentido. Aparentemente não vai dar certo. Pelo número não vai dar. No entanto, e esta é a palavra que deve seguir a nossa vida. Se tu estás neste assunto, aleluia,
Se este comando, se esta voz que eu ouvi é tua, era mais fácil para Pedro, porque estava vendo a Jesus fisicamente e ouvindo a sua voz. E nós aprendemos, pela graça de Deus, a ouvir a voz do Espírito aos nossos corações, que não é outro Deus, mas um aprendizado, uma profundidade muito especial. No entanto, nós temos vivido, pela graça de Deus, a direção de Deus no nosso dia a dia, através da voz do Espírito Santo. Aleluia! E a palavra de Pedro deve ser a nossa palavra. Senhor, lógica não faz. Sentido não faz. Lógica não tem. Sentido não faz. Mas sobre a tua palavra, se tu estás neste assunto, aí vem a história. Eu vou lançar a rede. Se o Senhor me colocou no coração de falar do Senhor para aquela pessoa, eu vou falar. Se tu me mandastes fazer este trabalho, eu vou fazer. Se tu me mandaste orar por aquela pessoa, eu vou na casa dela e vou dizer, olha, o Senhor me está trazendo aqui, eu gostaria de orar por você, eu vou orar, eu vou obedecer. Se o Senhor colocou aquela palavra para você trazer na sua classe ou na reunião das irmãs, eu vou fazer mesmo que esteja fora do meu conforto. E o Senhor é aquele que aconteceu aqui. O que aconteceu? É que Deus obrou milagrosamente. Aleluia! O milagre de Deus acontece na obediência a Ele. Não acontece na dizer manifestar. Que a gente escuta hoje, repete, repete que vai acontecer. Não, irmãos, por favor. Que Deus é este? Não é o da Bíblia. Não é o da Bíblia. Pelo contrário, Jesus disse, não seja a vossa oração repetida, igual dos gentios. Amém? Diz para orar sempre, diz para interceder, diz para insistir em oração, glória a Jesus, pedindo, gemendo, clamando, aleluia. Mas quando vem de Deus o comando, só o que precisamos fazer é obedecer. Agora, quando nós humildemente saímos da naturalidade daquilo que nós vimos, aleluia, entramos na dimensão da obediência, mesmo que nós não entendemos a lógica, então o milagre de Deus está disposto a acontecer. O que Ele quiser faz. Pode fazer uma coisa pequena, pode fazer uma coisa maravilhosa. Mas porque neste texto Ele fez uma coisa maravilhosíssima de encher numa puxada de rede 2 barcos de peixe, então o temor se apoderou de Pedro. E quem não ficaria se quando você fosse orar por uma pessoa, talvez até na sua intenção seria consolar o coração dela, e a pessoa paralítica simplesmente se levantar e começar a pular na sua frente e dar glória a Deus. Aleluia! Este é o Deus que nós servimos. Nós fomos tão somente em obediência. Talvez num pensamento humano de algo pequeno. Mas porque obedecemos ao Senhor, Ele faz o que quer. Ele pode não fazer nada, Ele pode fazer uma coisa aos olhos humanos pequeno, mas Ele pode fazer uma coisa aos olhos humanos grande, como fez aqui. E como fez grandioso, o temor se apoderou, diz a palavra, de Pedro e dos demais que estavam ali. Porque quando Deus opera verdadeiramente, irmãos, não é o natural o homem se glorificar. Quando alguém é usado por Deus em algo extraordinário, então eu encontro muito difícil de aceitar alguns movimentando, falando de poder de Deus, de coisas extraordinárias que Deus vai fazer, que Deus me usa, que eu profetizo, que eu falo, com uma jactância. Como se algo disso pertencesse a ele, ou a ela, ou a ninguém de nós. O milagre, a palavra, a glória, o poder vem de Deus e somente dele. Então, o normal é que quando Deus opera grandiosamente, aleluia, o homem teme. Será que nós aprendemos isso com a Bíblia Sagrada? Então, ao temer, Jesus lhe deu uma outra palavra, disse, Pedro, não temas. E ele disse, agora eu vou mudar o projeto da tua vida. Você de aqui em diante vai ser pescador de homens. Talvez ele não entendeu a plenitude daquela palavra. Mas se ele creu, aleluia, para lançar a rede, quem seria ele agora para não crer no que quer que Jesus estava propondo? Eu vou atrás de Jesus. E esta foi e é a mensagem final para nós. Aleluias!
Depois dessa experiência extraordinária, o versículo 11 termina dizendo: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Depois de reconhecer que Deus estava com eles e o chamava para segui-lo, para ser alguma coisa, pescador de homens, eu imagino que Pedro não tinha a dimensão que hoje nós entendemos ao ler o Evangelho. Ele não sabia o que o futuro estava diante dele proposto. Mas uma coisa é certa: ninguém tem o poder que este homem mostrou. Ninguém pode fazer as coisas que este Deus pode fazer. Ninguém me traz felicidade, completude na minha vida como a presença do meu Senhor, e servir a Ele faz. Então, deixando tudo. E talvez nós não somos chamados para deixar tudo da maneira que Pedro foi, ele e os 12 seguindo, viajando a Jesus, mas deixamos todas as demais prioridades, porque este é um chamado bíblico para todos os crentes. Aleluia! Temos família, temos trabalho, temos isso, mas no nosso coração a prioridade é o reino de Deus. Estamos com os filhos ensinando o temor, ensinando a palavra. Estamos com o esposo na presença do Senhor, orando, intercedendo por ele, sendo amiga, sendo companheira, sendo adjutora. Na presença de Deus, estamos na igreja desejando cooperar. Será que vão me chamar para dar um testemunho? Aleluia! Participar, crescer, quero fazer. E deixando tudo, Pedro, depois de ver e saber que Deus o estava chamando para ser veículo da sua glória, e hoje o Senhor está buscando quem seja, como eu digo, humilde, que esteja disposto a acreditar e dizer: Senhor, não faz sentido, mas sobre a tua palavra. Oh, como irmão, eu agradeço você estar aqui estudando esta palavra, porque as multidões estão atrás daqueles que não são humildes, que estão se gloriando em si mesmos, e aquilo nada é de Deus, multidões enganadas. Mas nós estamos aqui diante desta palavra dizendo: Senhor, sobre a tua palavra eu orarei pelos enfermos, sobre a tua palavra eu evangelizarei mais uma pessoa, aleluia, sobre a tua palavra eu obedecerei ao teu chamado, sobre a tua palavra. E Deus faça o que Ele quiser. E a verdade é que nós que temos experiência com Ele sabemos que Ele ainda faz, aleluia. Ele tem feito por nós, mas precisamos, e agradeço a Deus por nos lembrar desta palavra neste dia, para que mais uma vez nos lembremos de deixar as demais coisas em segundo plano, até porque Ele diz: deixa que eu cuido, aleluia, e eu cuido melhor, glória a Jesus. Vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus abençoe você com esta rica palavra da parte do Senhor dela, porque é dela mesmo, para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém.